O que são tabelas? Tabelas são uma estrutura que a gente utiliza para organizar dados, para fazer uma apresentação mais organizada. Olha a tabela periódica, é um tipo de tabela. A tabela FIP também seria um tipo de tabela. Olha como a gente organiza isso em duas colunas e mais algumas linhas. A tabela do Brasileirão também é uma tabela. Na verdade, as tabelas que a gente vai aprender a fazer em HTML vão se parecer um pouco mais com essas daqui, onde a gente vai ter um cabeçalho, olha aí, ó, classificação, P, J, V, E, D, e linhas que contêm dados sobre esses cabeçalhos. Então, vamos aprender a fazer tabelas em HTML. A gente utiliza a tabela para organizar os dados, para exibir eles de uma forma mais estruturada. A gente pode estar apresentando orçamentos, folha de pagamento, notas de aluno. As tabelas em HTML são definidas a partir da tag table. A tag de abertura table, tag de fechamento table. Indica que entre essas tags a gente vai desenhar uma tabela. Então, o que é que a gente precisa para desenhar uma tabela? De linhas e colunas. Então, cada linha da tabela a gente vai representar pela tag de abertura tr, que significa table role, e /tr. Então, a gente cria uma linha, só que não tem nenhuma coluna nessa linha. Cada uma das colunas a gente envolve por meio de uma tag td. E aí o conteúdo da tabela a gente coloca entre a tag td/td. Olha o nosso exemplo aí. Como é que você imagina que vai aparecer essa tabela no navegador? Vai aparecer em uma única linha ou em duas linhas? Como eu estou usando um par de tag tr e duas tags td, significa que a gente vai ter uma linha e duas colunas. No navegador vai aparecer assim, nesse formato, sem uma linha, porque a gente não configurou a propriedade border, que a gente vai configurar já já. Outro exemplo também, mais próximo do que a gente vai fazer, ó, um cabeçalho lá em cima, os valores embaixo. Então a estrutura de uma tabela vai ser composta por, mais externamente, uma tag table. As tags tr/tr definem o início da linha e o final da linha. E as tags td/td vão delimitar as colunas. Então, cada campo desse, se a gente quiser colocar um valor, a gente vai estar utilizando td/td e colocando o valor entre essas tags. Você pode colocar texto, pode colocar imagem, pode colocar links, pode organizar o layout da página por meio da tabela. Pode, mas não é recomendado, né? Em 1999 a gente entrou num movimento chamado Tableless, porque antes do início dos anos 2000 tudo era feito em cima de uma tabela. Hoje a gente usa o CSS para fazer essa organização do layout. E por fim, as tags th, que significa table header, vai colocar o cabeçalho, que é aquela linha que fica um pouquinho mais em destaque acima da tabela. Então, se a gente criar essa tabela aqui, quantas linhas ela tem? Se a gente vê 5 pares de tag tr, ela vai ter 5 linhas e 2 colunas. Então, ela vai ter 5 linhas e 2 colunas. Os passos para a gente criar uma tabela são: insere a tag table, insere tr para definir o início da linha, td para definir o início de uma célula da linha, que vai ser a primeira coluna. Coloca os dados que tu quer colocar nessa linha e nessa célula, e logo após tu bota o /td. Se você quer botar mais de uma coluna, aí você bota td de novo abrindo, /td fechando, e faz isso em quantas colunas a tua tabela tiver. E tr para fechar a primeira linha. E repete esses passos, tá? De 2 a 7 para cada linha existente na tabela. E quando terminar a tabela, bota a tag /table. O resultado vai ser esse daqui. Mas cadê as linhas, né? Por que não aparecem essas linhas aí? A gente precisa usar o atributo border. Se a gente coloca o valor 1, vai mostrar a linha da tua tabela. Quanto maior o valor que tu coloca,
mais grossa vai ser essa linha da tabela. O estilo da tabela tem que ser modificado no CSS. No entanto, HTML vai ter algumas propriedades, tá? Que modificam esse estilo aí. Quando a gente usa CSS, tudo fica muito mais bonito, né? Usar só o HTML, a gente vai ter layouts que se aproximam das páginas como elas eram feitas nos anos 90. A gente tem mais atributos para a tabela, ou para os TDs, que é o align. Se eu quiser apresentar o conteúdo ali dentro centralizado, então a gente bota align center. Atente como se escreve a palavra align. Termina com G e depois N. Muitos alunos botam NG, aí o atributo não pega. Da mesma forma do valor right, é GHT no final. Muitos alunos botam TH. Se eu quiser alterar a cor de fundo da tabela, eu uso bgcolor. Bgcolor e jogo um valor com uma palavra em inglês ou com um código hexadecimal aí de 6 ou 3 valores, que a gente vai ver no CSS como faz isso. bgcolor também funciona na tag body. Se você quiser alterar a cor de fundo da tua página, tu pode botar o bgcolor. E o border color vai alterar a cor da borda da tabela. Então, lembrando que para usar mais de um atributo, a gente dá um espaço entre esse par de propriedade e valor. Depois da aspas, a gente dá um espaço, aí coloca nova propriedade e novo valor. E se a gente quisesse mesclar linhas em colunas, aí a gente utiliza dois atributos, que é o col_span para mesclar colunas e o row_span para mesclar linhas da tabela. Então, minimamente a gente precisa ter o valor 2, né? Porque não adianta usar col_span com valor 1, porque vai mesclar uma célula com o quê? Com outra que não tem, não faz sentido. Então, col_span tem que ser pelo menos 2. E ele vai fazer esse comportamento de mesclar duas células. Olha nessa primeira linha como a gente colocou, ó, tr, td, col_span 2, produto, barra td. Como a gente mesclou, então a gente não coloca o segundo par td, barra td. Mas aí, para a tabela seguir esse formato bonitinho, as outras linhas vão ter que ter dois pares, td, barra td, como está ali, ó, no mouse com valor 10, teclado com valor 70. E se eu quiser mesclar as linhas, da mesma forma a gente utiliza row_span, minimamente com valor 2. Só que quando a gente vai mesclar uma linha, a gente vai precisar que na linha de baixo tenha um par a menos td barra td. Olha como na penúltima linha ali da tabela, onde tem o scanner, td, row_span 2 e o scanner, ele, na linha de baixo, onde tem 4000, só tem um par td, não tem o segundo. O resultado desse nosso trechinho de código é isso daqui, ó. A gente continua com o produto sendo mesclado com duas células e o scanner mesclando duas linhas. Lembre-se, viu? Caso o valor de n do col_span e do row_span seja igual a 1, nada vai acontecer. A fusão só acontece a partir do valor 2. E nada vai acontecer e vai ficar um layout bem estranhinho aí, porque é como se tivesse um buraco, ó, faltando outro par da tag td barra td. E se eu quiser organizar as coisas numa lista, professor, como é que eu faço? A gente tem dois tipos de listas em HTML, o L, que é a lista não ordenada, e OL, que é a lista ordenada. Então as duas vão funcionar mais ou menos no mesmo formato. O L vai apresentar elementos a partir da tag li, que significa um list item, e ele vai ficar parecido como a gente coloca frases aqui nas nossas apresentações, com essa bolinha aí. E por não ser ordenado, ele só faz a marcação dessa bolinha em cada elemento da lista. Agora, se eu quisesse que aparecesse os números, ao invés de UL, eu uso OL. Então, iria aparecer o valor ordenado. Hoje em dia, a gente observa que alguns menus utilizam a tag UL. E aí, dentro do CSS, a gente faz uma organização para mudar o layout desse menu. Algumas últimas considerações sobre as listas em HTML. Organizar elementos na lista HTML vai facilitar a sua disposição de forma dinâmica quando estivermos programando do lado do servidor.
É comum apresentar os itens do menu de uma página web utilizando as tags de uma lista HTML, e alguns frameworks, como o Bootstrap, vão transformar essas listas num menu simples. Vai dar uma estilizada neles aí, vai ficar bem mais legal. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima aula.